Olá, amigos, meu nome é Anderson, mas você pode me chamar de Neno. E você está no Games on the Table. E você está também na segunda parte do review desse jogaço aqui, o Cleópatra, tá bom? E eu fiquei devendo para vocês a explicação das estruturas, ok? E a primeira, ou melhor, antes de falar sobre a primeira estrutura, eu acabei esquecendo de dizer que cada jogador recebe também esse resumo aqui, né? Esse cartão, né, de ajuda do jogador, né, onde você tem tudo, o jogo resumido aqui nessas duas folhinhas, os sumários dos turnos, o que você conta de ponto no final, que a gente vai ver agora, o resumo dos adoradores de Sobek, né? Como que acontecem as oferendas, os santuários, que a gente vai ver também nesse segundo vídeo, e um resumo aqui de todas as estruturas. A gente vai seguir por aqui, né? Em linhas gerais, se você constrói duas peças de construção na sua rodada, você ganha 2 talentos adicionais, né? Então, sempre que acontecer isso, você recebe 2 talentos adicionais. E se você construir 3, né, não é muito fácil, mas se você conseguir construir 3, você ganha 5 talentos adicionais. Tá bom? Então vamos à primeira estrutura, que são as colunas, né? Os muros de coluna, que eles são colocados na lateral da caixa, entre os pontos azuis, né? Então você tem alguns pontos azuis aqui na lateral da caixa, aqui, ó, aqui, tá bom? Então você pode colocar nessa posição, você pode, lógico, aqui é uma segunda estrutura, né? Aqui, você pode colocar aqui, né? Atrás a mesma coisa, né? Mais 3 posições aqui, né? Supor que você construa 3 de uma vez, já vai ganhar 5 pontinhos adicionais, e mais 3 aqui, somando um máximo aí de 9 colunas, né? Para você pagar essa coluna, ela custa um artesão, uma madeira e uma pedra, cada uma, tá bom? E sempre tem um bônus adicional, né? Algumas estruturas possuem um bônus adicional. No caso da coluna, você ganha um talento para cada segmento de mosaico dos deuses adjacente ao muro de uma coluna construída. Então, deixa eu pegar um mosaico aqui para tentar exemplificar para vocês. Vamos supor que você construiu aqui essas duas colunas e elas estavam aqui numa condição assim, ó. Então, além de ter construído as colunas, você vai ganhar 2 pontos, 3 pontos, né, 3 talentos por cada uma delas, né? E mais um para cada segmento de mosaico que esteja adjacente à coluna que você construiu. Aqui a gente tem 1, ok? Temos 2, 3 adjacente à coluna que você construiu. 3 com 3, 6, 7, 8, 9, né? Como nós construímos 3 colunas aí, caramba! Você gastou 3 artesãos, 3 madeiras e 3 pedras, você vai ganhar ainda 5 talentos adicionais, né? 9 com 5, 14, foi muito bem. Bom, uma outra estrutura
que você, lógico, né? Não se esqueça, depois de construir a estrutura, você rodar os dados. Não deu nada. Eu não vou rodar agora, só vou explicar as estruturas, ok? A segunda estrutura são as esfinges. Você tem 6 peças, tá bom? Que elas são construídas aqui no tabuleiro. Eu vou dar uma aproximadinha, porque agora dá para ver, né? Uma numeração. Você vai ter que construir uma sequência que tem a 1, a 3 e a 5. E aqui do lado direito você tem a 2, a 4 e a 6. Então elas são construídas nessa ordem: 1, 2, 3, 4, 5, né? E você vai receber 2 talentos para a primeira esfinge que você construir, né? E você recebe 5 talentos para a segunda esfinge. Então, a esfinge é uma estrutura que estrategicamente é legal você construir em pares, né? Pelo menos em pares. Porque se você construir só uma, você vai marcar os seus 2 talentinhos, vai ganhar seus 2 talentinhos. Aí depois um outro jogador constrói a segunda, né? E ele vai acabar ganhando 5 talentos. Então acho que não compensa muito você construir só uma, né? Seria legal você construir sempre de dupla. Você vai gastar um artesão, uma pedra, né? E um mármore, né? Então o que diferencia da coluna, que em vez um artesão, uma madeira, desculpa, um artesão, uma pedra e um mármore, né? Então a diferença é basicamente a troca de um mármore por uma pedra, né? A diferença para a coluna. E você pagando esses recursos aqui, nesse caso do nosso exemplo, como estão construídas 2 esfinges, você vai acabar gastando aí 2 artesãos, 2 pedras e 2 mármores. E a pontuação serão 2 talentos, mais 5 talentos, 7 talentos. Como você construiu 2 peças durante o turno, você ganha mais 2 talentos, 9 talentos. E aí são as esfinges. Você tem 6 esfinges no jogo, tá bom? Elas vão ser construídas assim, nessa disposição. Ok? Construiu todas as esfinges. A Cleópatra vai dando seu passeio aí para ver como é que estão as construções. Eu vou construir mais algumas aqui, ó. Ok? Mais algumas aqui que vão ajudar a gente até mostrar algumas outras colunas. Eu vou colocar aqui para a gente facilitar até outros exemplos. Uma outra estrutura seria a estrutura mais acima, no jardim, que seria o trono mais o pedestal, né? Cada uma dessas peças vai ganhar 12 talentos, então é talento pra caramba. Você vai gastar 3 artesãos, né? Vai gastar 2 mármores e 1 lápis lazuli, né? Você não tem nenhum bônus extra, né? Mas você vai lá construir, vou colocar aqui, ó, de costas, aqui a base, né, do trono, ok? E o trono encaixadinho aqui, de frente, ele vai ficar com esse semblante aqui, ó. Opa, ali está o trono. Muito bacana, né? Muito bacana. Eu queria mostrar para vocês o encaixe que ele vem aqui, né? Dentro daquele insert, né? Você vê que a coisa é muito, muito, muito bem feita.
né? Então, cada peça tem o seu encaixe bem organizadinho. E se você construir cada um daqueles lá, vai te dar 12 talentos, né? Construímos os dois. A Cleópatra vai andar mais um. Ok? Colocar ele olhando para frente aqui. Uma outra estrutura que a gente tem, foi a que eu dei exemplo, são os obeliscos. A exemplo do trono e do pedestal, cada um deles também vai te dar 12 talentos. E o preço deles são 3 artesãos, 2 madeiras e 2 pedras. Lógico que essas estruturas que dão um pouco mais de ponto, elas são um pouco mais caras, né? Então a gente vai colocar o obelisco aqui, ok? Puxar aqui a câmera um pouquinho mais para cá. Vamos ver. Acho que isso aqui. Aí. Agora ficou bacana. Você tem também uma próxima estrutura que são as molduras de porta, né? Elas custam 2 artesãos, 1 madeira, 1 mármore e 1 lápis lazuli. Ok? Você recebe 4 talentos pela construção de cada uma dessas molduras da porta. Elas vão aqui, são 2. Você tem a da direita. Opa, não, essa aqui é da esquerda. E você tem a da direita. Ok? Só que você marca um talento adicional por cada muro de coluna que você tem ligado à lateral dessa moldura. Então, vamos supor que eu construa essa da esquerda e logo na lateral eu tenho 2 colunas aqui montadas. Então eu vou ganhar os 4 pontos, porque eu construí essa moldura de porta, e eu vou ganhar mais 2 pontos, um talento por essa coluna e mais um talento por essa coluna que está ligado a essa moldura. Então tem um momento correto de você montar a moldura, né? Imaginando que você tivesse uma situação aqui assim, ó, olha só, 1, 2, 3, 4 colunas desse lado esquerdo, então seria mais vantagem construir a coluna da esquerda, 4 pontos aqui, mais 4 pontos aqui na lateral, 8 pontos, ok? 8 talentos. E a última estrutura são os mosaicos dos deuses. Você tem 12 peças que elas ficam em ordem, né, como eu havia dito, numa situação assim, né? Quando você vai construir, você pega a próxima. Então, imaginando que eu pegue essa daqui, a gente vai dar uma olhada com mais atenção aqui para o jardim. E eu vou tentar usar isso daqui de tal forma que eu possa construir um santuário. Na verdade, cada peça que você coloca de moldura, você vai ganhar 4 talentos. Mas, adicionalmente, você ganha um talento para cada quadrado de palmeira que você cobrir, né? Se eu colocar aqui, ó, eu não estou cobrindo nenhum quadrado de palmeira. Se eu colocar aqui, por exemplo, eu vou ganhar 4 pontos, mais 1, 2, 3, 4, 5 pontos aqui. Eu ganho 9, porque eu estou cobrindo todos esses quadrados de palmeira. Mas você pode também
fazer um santuário. O que é um santuário? É uma área fechada, como essa aqui, ó, em que você pode colocar a sua estátua de Anubis nessa área, ok? Desde que na área que você fechou não possa entrar nenhum outro mosaico, ok? Então, se tiver alguma dúvida, você vai pegar os mosaicos em ordem, né? Com cuidado para não tirar da ordem. Então, esse não cabe lá, esse não cabe lá, esse não cabe. Lógico que a dica é o seguinte: como todos esses mosaicos têm 5 pecinhas, né? São pentaminós, você nunca vai conseguir colocar, encaixá-los numa área de 4, né? Porventura você pode fazer até uma área de 5 e não encaixar, mas numa área de 4, de 3, de 4 ou menos você não vai conseguir. Então eu fiz essa área de 4, coloquei a minha estátua de Anubis aí. Por que eu coloquei essa estátua de Anubis e até abri mão de ganhar pontos extras com as palmeiras, né, cobrindo as palmeiras? Porque no final do jogo você tem 2 estátuas de Anubis, então você tem 2 possibilidades de você fechar ali um santuário, certo? Cada espaço que você tiver dentro do seu santuário vai descontar um amuleto de corrupção, inclusive o local onde está a estátua. Então vai ficar um amuleto aqui embaixo, 2, 3, 4. Eu já estou descontando 4 amuletos. Se você conseguir fazer um santuário grande, significativo, melhor ainda, né? Talvez aqui, não sei se vai ter alguma peça para encaixar aqui. Acho que a última peça encaixa ainda. Deixa eu ver. Olha só. Esse aqui não daria para fazer porque essa peça ainda encaixa aqui, ó. Então não seria um santuário válido. Isso quer dizer que eu não posso fazer? Não, você pode fazer, só não pode colocar sua peça de Anubis ali. Então você pode até colocar aqui, ó. Né? Você ganhou 4 pontos do seu mosaico, mais 5, né, 9 pontos. E você fez um baita espaço vazio aqui gigantesco. Mas aqui cabem outras peças, então você não pode colocar a sua estátua de Anubis aqui, porque não é um santuário válido. Okay? Tem que ser uma área em que nenhuma outra peça possa se encaixar. Okay? E vamos caminhando para o final do jogo. À medida que a gente vai colocando, né, as peças em jogo, nós vamos construindo várias seções. Vamos deixar aquele nosso santuário, né? E o jogo vai caminhando para o final, até que você chega numa condição em que 5 estruturas foram completamente completas, né, completamente construídas. E aí o jogo termina na 5ª casa aqui, lembrando que você tem 6 estruturas, então nunca vai terminar igual, tá bom? Nesse ponto, o que acontece? Você vai pegar um amuleto de corrupção para cada carta manchada que você tiver na sua mão, ok? Então, imaginando que você acaba o jogo com essa mão aqui, tá bom? Então o jogador roxo ali do lado, ó, ele acabou com essa mão. Então 1, 2, 3. Eu vou pegar mais 3 de corrupção.
por cada carta que eu tenho manchada no final do jogo. Tenho 3. Vou colocar 3 aqui, vamos lá. 1, 2, 3. Ok? Livre-se. Opa! Aqui, ó. O 2. Livre-se de um amuleto de corrupção por quadrado de santuário que você possua, né? Então vamos lá. Eu tenho um santuário, né? Aquele santuário que eu já mostrei para vocês. Eu vou pegar, ele tem 4 espaços, eu vou pegar 4 aqui dentro. 1, 2, 3, 4. E vou colocar no meu santuário. Aproximar um pouquinho aqui do santuário. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Pronto. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A terceira situação, né? No final do jogo, o jogador mais corrompido morre. Cara, isso é tremendamente malvado, cara. Você vai somar, então, as corrupções que sobraram, né? No caso aqui do roxo, sobraram 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o jogador que tiver mais amuletos de corrupção, ele é jogado aos crocodilos, né? Ironia do destino, né? Porque Sobek, ele é representado pelo crocodilo, né? É um deus até de uma região próxima ao Nilo em que havia muitos crocodilos. E como eu já disse, a imagem dele é meio homem, é um homem com a cabeça de um crocodilo, e o final dos adoradores dele são do mais corrompido, né, que mais usou as benesses de Sobek, é jogado aos crocodilos da querida Cleópatra e sai do jogo, não conta os seus talentos. Os outros jogadores vão somar os seus talentos, né? Então vão somar os talentos e aquele jogador que tiver mais talentos é o vencedor. Se houver empate em mais de um jogador nas quantidades de amuletos de corrupção, vai todo mundo para a boca de jacaré, cara. Vai todo mundo virar comida de crocodilo, tá bom? Se você tiver 4 jogadores, houve empate de 3 com mais amuletos, então o que sobrou já ganhou o jogo. No caso raro de você empatar, todos os jogadores empatarem com a mesma quantidade de amuletos, né? Ou que não tenham nenhum amuleto, no caso aí o crocodilo vai ficar sem o almoço nessa partida, tá bom? Caso depois no final houver empate na quantidade de talentos, lembrando que você não esqueça de contar os seus marcadores de mercadores. Caso haja algum empate, o jogador que foi menos corrupto é o jogador que vai ter a bênção da rainha Cleópatra e será o vencedor do jogo, né? O arquiteto mais bem sucedido do reino, ok? Então esse daqui foi o Cleópatra. Espero que você tenha gostado e algumas considerações finais. Primeiro, Neno, aonde eu encontro esse jogo? Esse jogo está esgotado. Como é que eu consigo então, Neno? Eu quero ele de qualquer jeito, gostei muito, acho que vai ser a cara do meu grupo. Você vai ter que entrar no site, no BGG, e lá tem uma seção de mercado, lá tem alguns jogadores pelo mundo afora, principalmente Europa, que tem
exemplares desse jogo para vender. Poucos mandam para o Brasil, tá bom? Mas alguns dele vai ter o Worldwide e você... quer dizer que eles entregam no Brasil e você pode negociar com eles ali, talvez até um desconto, enfim, ver quanto que vai cobrar de frete e tudo mais, ok? Ou se não, se alguém for viajar para Estados Unidos ou Europa, você pode pedir para trazer esse jogo, que tenho certeza que você não vai se arrepender, ok? Quanto ao jogo, eu achei ele muito bacana. Basicamente ele é muito simples, é você ter recursos e comprar construções, mas o momento certo de você comprar, de você otimizar as suas construções, né, de tal forma que você ganhe mais pontos, sem levar muitos amuletos de corrupção, vai fazer toda a diferença. Como você consegue se livrar também dessas cartas de corrupção, para você não ficar com um deck muito sujo, né, muito marcado, como o jogo mesmo diz. Faz toda a diferença. Você consegue se livrar dessas cartas utilizando aquela opção de ter mais de 10 cartas, né? E a escolha do mercado também faz muita diferença, de você não deixar para o outro jogador boas cartas e você souber administrar da forma que possa otimizar ao máximo a sua jogada no seu turno. Ele tem, dentro da estrutura simples, várias camadas que deixam o jogo muito interessante, né? Bem empolgante, e sempre tem aquele clima, quem que é o cara que está sendo mais corrupto, você começa a contar, mas chega no meio para o final do jogo, é difícil a sua contagem, já tem mais ou menos a noção de quem é o mais corrupto ou menos corrupto. Às vezes você é muito corrupto, mas você consegue fazer um santuário bacana e você consegue devolver essa diferença no final do jogo. É muito estratégico como você vai construir o seu santuário, principalmente quando está acabando os mosaicos, né? Você não pode deixar muito para o fim, senão não cabe nenhum mosaico mais e você não consegue fazer um bom santuário. Mas tem um momento certo de você perceber isso, ok? A oferenda também ao sumo sacerdote é um meio que você pode utilizar para você tirar também marcadores de corrupção, mas toma cuidado para você não gastar muito, senão você vai perder talento, né? Você estar entre os primeiros ali faz uma grande diferença para você não ser devorado pelos crocodilos. Quanto mais gente no jogo, melhor, né? Não é tão demorado, né? Você faz as suas ações não são muito diversificadas, são, como eu disse, são simples, mas você tem que pensar um pouquinho para ver qual que é a melhor situação. Além de tudo isso, olha a beleza disso. Utilizando a caixa, todos os componentes belíssimos, né? Um insert que, é assim, espetacular, né? Não tem o que reclamar, né? São situações perfeitas, assim, o jogo fecha na caixa perfeitamente, né? E eu mais que recomendo, se você tiver condições de trazer uma cópia dessa para o Brasil, de você ter um jogo desse tipo aqui, recomendo muito, né? Só de conhecer esse jogo aqui já vale a pena. Se tem algum amigo seu que tenha, pede para colocar na mesa para jogar, e se você quiser jogar, vem que a gente arruma uma jogatina aí, ok? Então é isso.
Quero aproveitar esse vídeo para desejar um feliz 2017 para todos. Aqueles que estão chegando e sendo inscritos no canal são bem-vindos. Se você chegou até aqui nesse vídeo e você não é inscrito, você é um dos nossos. Clica aí na inscrição, faça a sua inscrição. E vamos trazer outros vídeos de outros jogos aqui no canal. Outros jogos que não são badalados, ok? O canal está virando até uma espécie de vintage, né? Com tantos canais trazendo jogos que estão chegando, que estão fomentando o mercado, esses jogos muito bacanas que não tem nenhuma perspectiva de vir para o Brasil, são deixados um pouquinho de lado, mas que tem que ser trazido aí para o review e para vocês conhecerem também, né? Meu nome é Anderson, mas você sabe que pode me chamar de Neno. Você está no Games on the Table e